Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 38 e 39. Disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Hoje, o Senhor me levou a refletir sobre a pregação de Pedro, sua explanação e sua conclusão, pois é na conclusão que está a resposta daquilo que o Senhor espera de nós a cada dia. Então vamos mergulhar um pouco sobre o que é o arrependimento que nos leva ao afastamento do pecado. Como pode alguém ser considerado justo diante de Deus? Como pode o pecador ser justificado? Somente por meio de Cristo podemos ter harmonia com Deus e com a santidade. Mas como chegar a Cristo? Muitos fazem a mesma pergunta que outros fizeram no dia do Pentecostes, quando, convencidos do pecado, exclamaram: Que faremos? A primeira palavra dada por Pedro foi: arrependei-vos. E em outra ocasião, após ali eles verem o milagre acontecer, eles disseram: arrependei-vos e, pois, convertei-vos, para serem apagados os vossos pecados, como descrito no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, no versículo 19. O arrependimento inclui a tristeza pelo pecado e o afastamento dele. Não abandonaremos o pecado enquanto não reconhecermos quão perigoso ele é. E enquanto não nos afastarmos sinceramente do pecado, não haverá mudança real em nossa vida. Você compreende isso? Muitas pessoas não compreendem a verdade ou a verdadeira natureza do arrependimento. Lamentam seus pecados e até procuram fazer alguma mudança na sua forma de viver por medo de que seus erros lhes causem maiores sofrimentos. Mas isso não é arrependimento. Essas pessoas querem evitar o sofrimento, mas não o próprio pecado. Esse foi o tipo de tristeza que Esaú, quando viu que o direito de primogenitura estava perdido para sempre. Balaão, aterrorizado pelo anjo que bloqueava seu caminho com uma espada na mão, chegou a reconhecer sua culpa com medo de morrer. Mas não teve um arrependimento genuíno, nem manifestou mudança de propósito ou vontade de abandonar o pecado. Judas Iscariotes, depois de trair seu Senhor, depois de trair Jesus, exclamou, como descrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, versículo 4: Pequei, traindo sangue inocente. A confissão brotou de uma mente culpada por um terrível senso de condenação e pelo temor do julgamento que o aguardava. As consequências o enchiam de pavor, mas não havia uma tristeza profunda, nem um coração quebrantado por haver traído o Filho de Deus e negado o Santo de Israel. Faraó, quando sofreu os juízos de Deus, reconheceu seu pecado apenas para livrar-se de maiores castigos, mas voltou a desafiar o céu assim que as pragas foram suspensas. Todos esses lamentaram os resultados do pecado, mas não se entristeceram pelo próprio pecado. A oração de Davi, após sua queda, ilustra a natureza da verdadeira tristeza pelo pecado. Seu arrependimento foi sincero e profundo. Não houve esforço para minimizar a sua culpa. Sua oração não foi inspirada pelo desejo de escapar do julgamento que o ameaçava. Davi tomou consciência da grandeza da sua transgressão. Viu a contaminação da sua mente e passou a aborrecer o pecado. Ele não orou somente pelo perdão, mas para ter um coração purificado. Ele passou a almejar a alegria da santidade e a restauração da harmonia e da comunhão com Deus.
Assim, ele se expressou, primeiramente no livro de Salmos, no capítulo 32, versículos 1 e 2. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecado e em quem não há engano. E posteriormente, no livro de Salmos, no capítulo 51, versículos 7 e depois 10 a 12. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito disposto a obedecer. Jesus Cristo é a fonte de cada impulso correto. Ele é o único que pode implantar no coração a inimizade contra o pecado. Todo desejo pela verdade e pureza, toda convicção do nosso pecado é uma evidência de que seu Espírito está atuando em nosso coração. Pode ser que, tal como Nicodemos, nos orgulhemos em dizer que temos vivido de maneira justa, que a nossa conduta moral é correta, e assim pensar que não precisamos humilhar o coração diante de Deus como um pecador comum. Mas, quando a luz que vem de Cristo brilha em nosso coração, passamos a ver como somos impuros. Discernimos nossos motivos egoístas, nossa inimizade contra Deus, que tem manchado a cada ato da nossa vida. Só então reconheceremos que a nossa justiça é, na verdade, igual a trapos sujos, e que somente o sangue de Cristo pode limpar-nos da impureza do pecado e renovar nosso coração à sua semelhança. Um simples raio da glória de Deus, um lampejo da pureza de Cristo que penetre no coração, torna visível cada mancha impura e revela claramente a deformidade e os defeitos do caráter humano. Os desejos não santificados, a infidelidade do coração e a impureza dos lábios ficam evidentes. Os atos de deslealdade e de desrespeito à ordem de Deus são expostos. Sob a influência do Espírito Santo, o coração do pecador é atingido e ele fica aflito. O pecador se torna completamente perturbado e insatisfeito ao ver o impuro e o imaculado caráter de Cristo. Não nos enganemos, porém, com o pensamento de que Deus, em seu grande amor e misericórdia, salvará até mesmo os que rejeitam sua graça. O tremendo caráter maligno do pecado somente pode ser avaliado diante da cruz. Se alguém insiste em dizer Deus é bom demais para rejeitar o pecador, é porque não olhou para o Calvário. Foi por não haver outra maneira pela qual a humanidade pudesse ser salva que Cristo tomou sobre si a culpa do desobediente e, em seu lugar, sofreu a morte. Pois, sem sacrifício, era impossível para o ser humano escapar do poder contaminador do pecado e ser restaurado à comunhão com os seres santos. Como também era impossível que se tornasse participante da vida espiritual. O amor, o sofrimento e a morte do Filho de Deus dão testemunho do pecado e declaram não haver escape do seu poder nem esperança de uma vida melhor, a não ser através da entrega do coração a Cristo. Concluímos afirmando que muitos adotam um arrependimento superficial, com aparência de piedade, mas seu coração não está purificado. Seja esta a nossa oração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Trate a si mesmo com sinceridade. Seja tão sincero e tão persistente quanto você seria se sua vida estivesse em perigo. Essa é uma questão com implicações eternas, que só será resolvida entre Deus e você. Uma frágil esperança pode arruinar a sua vida. Estude a palavra de Deus em oração. Ao meditar nessa palavra, ela revela os grandes princípios que Cristo ensina sobre a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ela convence do pecado e revela com clareza o caminho da salvação. Escute-a como sendo a voz de Deus falando ao seu coração. O arrependimento nos leva a viver uma vida em santidade, não uma vida de exclusão, mas de separação do pecado.
onde sua pureza e sua clareza sempre serão vistas como algo absurdo diante da corrupção que vivemos. Mas persevere e não deixe ser iludido pelos desejos pecaminosos, mas antes viva essa vida de pureza, paz e liberdade que o Senhor Jesus, Ele te dá. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Graças te damos pelo seu amor e pelo seu cuidado. Obrigado por mais este dia. Permitir, Senhor, nós entregarmos, Pai, as nossas primícias, estas primeiras horas a Ti. Consagrarmos tudo aquilo que temos e que somos, para que o Senhor cumpra e estabeleça o seu querer. Sei, Pai, que muitas vezes estamos, ó Pai, submetidos ou somos submetidos a muitas coisas, ó Senhor. Principalmente às ofertas, às oferendas, aos laços, aos desejos, muitas vezes aos olhares e muitas vezes, Pai, somos acometidos de tantas, Pai, mas tantas, ó Senhor, distrações e até mesmo somos colocados à prova, Pai, diante das tentações. Mas, Pai, obrigado por nos guardar. Obrigado por nos manter, Senhor, livres de tudo isso, para que o seu amor, a sua presença, a sua pureza, a sua graça, Senhor, sempre, Senhor, sejam presentes. Ainda, Pai, que sejamos pecadores, buscando a cada dia mais nos render e nos prostrar diante de Ti. Nós temos que, ó Pai, viver esta santidade dia após dia, reconhecendo, Pai, que a cada dia nós temos, ó Pai, que pegar a nossa cruz, nós temos que Te seguir e entregar tudo aquilo que temos e que somos, para que o Senhor, Pai, seja estabelecido em todos os nossos passos, palavras, pensamentos, ações e atitudes, ó Senhor. Graças te damos, Pai. Muito obrigado pelo seu amor. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez e da maneira que o Senhor fez. Graças te damos. Consagramos o nosso dia. Consagramos tudo aquilo que nós estamos fazendo. Consagramos tudo aquilo, Pai, que o Senhor já nos ordenou a fazer neste dia. E tudo seja conforme a sua direção. Tudo seja conforme o seu querer. Muito obrigado, Pai. Assim nós oramos agradecidos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor e perceba cada detalhe que o Senhor está mostrando neste dia. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Que Deus te abençoe.